Fala aí, beleza? David da Motim aqui e eu estou tentando descobrir um negócio. Será que você consegue, com seus conhecimentos de Power BI, construir esse dashboard que eu vou mostrar para você na tela agora? Bom, esse dashboard aqui eu tenho, por exemplo, um indicador, um cartão, segmentador de dados, um gráfico de colunas clusterizadas, então vários tipos de gráfico que a gente montou para criar esse dashboard. E olha que legal, aqui eu consigo filtrar então qual que vai ser a minha média, tá? Das notas dos meus funcionários de cada estado, de cada região. Então, por exemplo, se eu clicar no Rio, né, vou vir aqui filtrar pelo Rio, ele já vai mostrar para mim que a minha média é de 2,96, então uma média um pouco abaixo aí da geral, lá que estava mostrando. Aqui está a média de classificação, né, e a gente tem aqui também o máximo que mostra o indicador, né, esse indicador aqui, e também ele filtra o gráfico mostrando a região do Rio de Janeiro, então o estado do Rio de Janeiro. Se eu ir por Minas, ele troca para Minas, São Paulo para São Paulo e assim por diante. Então, esse desafio aqui, né, esse dashboard aqui eu vou montar com vocês agora. Então não se esquece, pessoal, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo que eu faço com muito carinho para vocês e também comenta aí embaixo para saber o que você achou desse dashboard e se você quer ver mais vídeos desse, criando dashboard, criando esses visuais diferenciados, beleza? Então, bora! Lembrando também, aqui na descrição a gente tem esse material para você pegar e fazer o que eu estou fazendo no vídeo, tá bom? Então é o seguinte, aqui eu tenho a minha base de dados, onde eu trouxe lá importando para o Power BI. Eu tenho uma coluna onde eu tenho os meus nomes dos meus funcionários, tá? Então se eu der um Ctrl para baixo, eu tenho aqui alguns funcionários nessa base de dados. E aí eu tenho, né, na coluna CDE algumas das aptidões ou habilidades que eu estou avaliando em cima dos meus funcionários. Por exemplo, a comunicação dele, a produtividade, a organização. E aí eu tenho a classificação que basicamente é uma média, tá? Eu trouxe aqui até a função média, é uma média dessas três características, ou seja, eu somo cada uma delas e divido por 3, porque são 3 aptidões ou 3 habilidades que eu estou avaliando, tá bom? E também eu tenho informação da UF, ou seja, do local de onde essa pessoa trabalha, certinho? Então a classificação, né, vai ser a média das 3 características e lembrando que ela vai de 0 a 6, beleza? Ela não é de 0 a 5, é de 0 a 6, então é legal a gente se atentar a esse detalhe, beleza? Então essa classificação aqui é a média geral que a gente está avaliando lá no Power BI. Então vamos lá para o nosso Power BI. Primeira coisa, né, eu já vou deixar isso aqui pronto, mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa, né, vir aqui em página inicial e clicar aqui em obter dados ou clicar aqui no Excel, né? E importar esses dados para o Excel, tá? Então esse passo eu já fiz, já importei os meus dados. Além disso, né, se os meus dados não estiverem tratados ou tiverem alguma coisa para tratar, a gente precisa tratar as informações, tá? Indo, por exemplo, lá aqui em transformar dados, tá? Lá na Power Query. E além disso, a gente também tem a parte aqui de classificação de relação. Nesse caso aqui, eu criei tudo numa tabela só para a gente não precisar relacionar, certinho? Então, a gente só, com aquele tabela lá do Excel, a gente já pode trazer para cá e já criar esses gráficos de cara. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar primeiro, né, a minha segmentação de dados. O que é isso? É o que vai possibilitar que eu consiga filtrar as informações de acordo com o meu estado. Então, de acordo com o meu UF. Rio de Janeiro, Minas, São Paulo ou Espírito Santo. Tá? Então, eu venho aqui, né, clico no meu vazio e clico e insiro aqui a minha segmentação de dados. Ele vai criar isso aqui para você. Você ajeita o tamanho dele, beleza? E aí, você só precisa vir aqui na tabela 1, né, que os dados já vão estar inseridos aqui, você arrasta aqui para campo, beleza? E aí ele vai trazer assim, lembrando que para ele trazer nesse formato, eu preciso também inserir o meu modelo no Power BI, né, que é o modelo da Motim. Então, é motim.json, a extensão dela, você pode vir aqui em exibição, certinho, aí vem aqui na setinha e aí você procura temas, tá? E aí procura temas, você insere o tema da Motim, beleza? Para ele ficar nesse formato. E também eu já coloquei um fundo, então todos esses passos eu já fiz pra gente, tá? Aqui em formato, segundo plano da página, e aí eu botei esse background aqui com transparência 0, que é o fundo que a gente vai usar nesse dashboard aqui. Então, criei meu segmentador de dados, né? Basicamente eu clico aqui, crio um segmentador de dados e arrasto o meu F para cá. Agora eu vou clicar aqui fora, não vou estar mais selecionando ele, vou adicionar, por exemplo, um cartão, beleza? Depois de adicionar o cartão, eu quero que ele exiba a minha média da minha classificação, tá? A classificação é o nome que eu dei, né? A cabeçalha que eu dei para a minha média. Então, eu clico no meu cartão, venho aqui em classificação e arrasto aqui para campos, tá bom? E aí ele vai trazer esse número aqui. Você vai falar assim, mas que número é esse? 518, é muito grande, não parece um número de média, né? É porque a gente não fez a conta certa ainda. Então, ó,
Quando eu clico em classificação na setinha aqui, ele está como soma, ele está somando os valores, então eu vou botar como uma média. E ele mostra que a média geral ele é de 3,09, ou seja, o próprio Power BI já faz essa conta pra gente, tá? Ele está pegando os números, somando todos os valores que tem nessa aqui, ó, todos os valores dessa classificação aqui e tirando uma média, tá? Então, eu posso por exemplo, colocar aqui média, tá? E para completar, vou pegar aqui primeiro valor, até lá embaixo, tá? Vou fechar e vou dar Enter, beleza? E aí, né, você vê que lá ele só tá com as casas arredondadas, beleza? Então, se você quiser, você poderia até vir, né, e, por exemplo, aumentar o número de casas decimais e tudo mais, tá bom? Aumentando aqui, ó. Tá vendo? Então, clico aqui na minha coluna que eu estou fazendo a conta, né? Classificação, ferramentas da coluna, e aí aumenta a casa decimal. Você vai ver que vai ficar, vai chegando, né? Próximas casas e vai ficando exatamente igual tá lá no Excel, certinho? Mas, se a gente quiser, a gente pode, né, também deixar aqui igual que estava antes, 3 casas decimais, e no Excel também, né? Se você viesse aqui, página inicial, você tiraria aqui as casas decimais e deixaria com 3 mesmo, certinho? Que é 2 casas decimais, na verdade, né? Que é o que está lá no nosso Power BI. Beleza? Então, aqui ele fez a conta da média. Agora, eu vou criar o meu indicador. Então, eu vou clicar no meu Power BI, não, no fundo, e vou clicar aqui e vou inserir o indicador, beleza? Com o indicador inserido, olha o que eu vou fazer. No valor aqui do indicador, eu vou colocar a minha classificação. Então, classificação, vou arrastar para valor, tá bom? E vou colocar também, né, a conta de média, certinho? Média. Aqui, então, ele botou 3,09, que é a nossa média, só que como máximo ele botou 6,17, beleza? Ele fez uma adaptação aqui. Eu vou botar esse valor máximo aqui, né? Essa medidazinha que eu criei aqui em valor máximo, que aí ele vai ajustar certinho para mim que 6 é o máximo. E como que eu criei esse valor máximo? Eu só cliquei na minha tabela, vim aqui em nova medida, tá? E coloquei um valor, por exemplo, aqui, ó, escrevi máximo, ou valor máximo, coloquei igual e coloquei um número que eu queira, tá? No caso aqui eu coloquei o 6, beleza? E aí, quando eu colocar o 6 ali, ó, ele vai ter esse valor ali para mim, certinho? Então, quando eu der Enter, ele vai virar uma medida e eu posso colocar aqui no meu limite do gráfico para dizer que ele vai até 6, certinho? E, bom, finalmente eu vou vir aqui no meu gráfico da tabela, né? Meu gráfico de colunas clusterizadas e vou botar no meu eixo as minhas UFs, né? Meus estados, eu vou colocar no eixo. E depois eu vou botar cada uma das capacidades, das habilidades, né? Comunicação, vou botar em valores. Depois vou colocar organização. E também vou botar aqui a minha produtividade, tá vendo? Coloquei cada uma delas, beleza? Lembrando que aqui a gente vai, né, precisar trocar a conta para média em todas elas. Então, setinha, bota média, aí média e também média, beleza? E aí pronto, o gráfico fica assim. E caso você queira trocar esse branco, né, você pode vir aqui em formatos, ó. Em formato aqui você tem cores dos dados, ó. E aqui a média da produtividade ficou com essa cor branca. Eu posso trocar a cor, botar, por exemplo, um vermelhinho ou alguma coisa assim para chamar a atenção, né, e ficar mais visual, beleza? Então a gente criou, né, um cartão colocando a média da classificação, criou um indicador colocando também a classificação, a média, né, da classificação e um valor máximo estipulado. E depois criamos esse gráfico aqui de colunas clusterizadas para separar por estado. E agora, como a gente fez antes também o segmentador, segmentação de dados, quando eu clico no Rio de Janeiro, ó, ele filtra para mim, tá vendo? E ele já acerta os valores lá nos dois gráficos, tanto no cartão quanto aqui no meu rótulo, beleza? No meu indicador. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. E aí sim, ó, assim de forma fácil, se eu tirar, eu consigo ver que na minha média geral, o São Paulo tem as maiores médias das habilidades, comunicação, organização e também produtividade, tá vendo? Então, isso aqui, né, como ele tem a média maior que nas três características, eu sei que meus funcionários lá de São Paulo têm uma média geral maior, né? Tanto que se eu clicar aqui, ó, São Paulo é 3,40 de geral. Rio de Janeiro é 2,97, 2,96, Minas Gerais é 3,27 e Espírito Santo é 2,66. Então, a ordem de maior é São Paulo, depois Minas Gerais, e aí depois eu tenho Rio de Janeiro, e por fim Espírito Santo, tá vendo? Se eu tirar aqui a minha segmentação de dados, eu vejo exatamente isso, a ordenzinha crescente aqui dos valores, tá vendo? Então eu sei que a minha média, por exemplo, do Espírito Santo é muito baixa dos meus funcionários. Isso aí pode ser um ponto de atenção para eu conseguir, né,
tomar uma atitude e melhorar isso de cara ali, né? Por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse uma área aí do seu projeto de extensão, por exemplo, se você faz alguma coisa na faculdade, você faz esse gráfico aqui e vê que nesse ponto aqui, no Espírito Santo, por exemplo, ou no seu motor lá, na sua parte do seu projeto de extensão, na administração, por exemplo, tem um ponto lá que precisa de atenção porque está com uma nota menor, beleza? Está com menos, não está padrão em relação aos outros. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo e também comenta aí embaixo se você conseguiu fazer esse dashboard e também se você quer ver outros tipos desses, né, que eu vou trazendo vários aí para sempre estar agregando aí, você construindo seus gráficos, seus dashboards aí no seu Power BI, certinho? Então, pessoal, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.